Olá, gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati. Nesses últimos dias, vazou um áudio e um vídeo da Chantal, uma influenciadora digital que acabou de ter uma filhinha, falando sobre a violência obstétrica que sofreu de um médico famoso. Os vídeos foram gravados durante o parto pelo marido dela, que estava usando uma GoPro durante todo o tempo e pegou todas as falas absurdas do médico. Eu também passei por violência obstétrica e pela primeira vez eu vou relatar o meu parto aqui no canal e ajudar quem passar por isso a procurar os seus direitos. Precisamos falar sobre violência obstétrica. Confesso que ao montar esse roteiro, e agora eu tô bem nervosa, porque não é algo fácil de relatar e me leva a uma dor que por muitas vezes eu me culpei, mesmo já tendo passado quase 10 anos. Antes de tudo, já vou pedir que vocês curtam esse vídeo para chegar para mais pessoas e te inscreve aqui no canal. As pessoas acreditam que violência obstétrica só vai acontecer em hospital público, mas aconteceu comigo num hospital renomado do Rio de Janeiro, onde várias famosas têm seus filhos. Aquele que sempre postam fotos na saída do hospital, felizes. Então, eu tava pagando o hospital e as médicas. Meu parto não foi pelo plano de saúde, porque eu ainda tava em período de carência do meu plano. Durante a semana antes do meu parto, eu tive uma suspeita de perda de líquido amniótico. Isso fez a minha pressão subir muito e eu tive que correr até onde a minha médica estava atendendo. Lá fizemos o teste e eu não estava perdendo líquido amniótico, mas a minha pressão estava nas alturas. E ela só me liberou quando normalizou. Mas enquanto a gente estava conversando, decidimos por uma indução, porque começamos a ter medo da minha pressão subir novamente e dar alguma alteração. Marcamos então a indução para o próximo sábado. Eu com 39 semanas de gestação e seria véspera de Dia das Mães. Mas eu entrei em trabalho de parto na madrugada de sexta para sábado. Isso me deixou muito feliz, porque eu vi que estava indo tudo no tempo da Maria Luísa e não no meu. Bom, cheguei na maternidade pela manhã, avisamos a minha médica, mas ela não dava retorno. Foi quando a médica auxiliar, com muitos anos de experiência, e a anestesista chegaram e me avisaram que a minha médica não conseguiria me atender porque o pai dela tinha falecido naquele dia. Elas me deixaram livre para escolher ficar com elas ou não. Mas eu não tinha nenhuma outra referência, já estava em trabalho de parto e como elas já estariam no meu parto, optei então por continuar com elas. A partir daí começamos a loucura. A médica confirmou que eu realmente estava em trabalho de parto e disse para eu me aprontar para a sala de pré-parto e lá conversaríamos. Minha médica, na última consulta, tinha me dito que não me deixaria quieta um minuto, que eu andaria, iria pra bola, tudo para estimular o parto normal. Quando eu cheguei na sala de pré-parto, me colocaram no soro para indução, como a gente já tinha conversado, e já escutei da anestesista: vamos ver até que horas vai a brincadeira do parto normal. A médica não me deixava ir sozinha ao banheiro, não me deixava tomar água e nem molhar a boca. Deixaram deitada, faziam toque várias vezes e só me diziam que ela estava alta, mas não diziam se estava evoluindo ou não. Até hoje eu não sei quanto tive de dilatação, porque elas não me disseram. Eram várias pessoas falando sem parar num quarto pequeno e que a maternidade tinha me passado que teria banheira e tudo mais e não tinha nada disso. Eu amo falar muito, mas eu tava tão concentrada no meu parto e que a minha filha ficasse bem que eu tava quietinha. Até que uma hora eu não aguentava mais aquele papo e disse que tava com sono e queria dormir. E eu ouvi da médica que ela nunca tinha visto ninguém em trabalho de parto ter sono. E eu respondi: mas eu estou.
Na verdade, eu tava querendo me livrar delas ali. Eu tinha visto alguns programas de grávida e muitos deles indicavam ficar de lado para acelerar o trabalho de parto. E eu fiz isso. Deitei de lado. Não deu 5 minutos. A minha bolsa estourou. Isso significava que meu trabalho de parto estava progredindo. Mas eu animada, achando que seria legal, e foi a hora que elas acabaram com tudo. Entraram no quarto, viram que minha bolsa tinha estourado e a médica foi fazer o exame de toque. E já disse, ela está alta. E chamou a auxiliar dela, uma médica bem nova, e que fez outro exame de toque e, claro, confirmou que ela estava alta. A médica me olhou e disse, olha, agora está se perdendo líquido, isso não vai parar e ela pode entrar em sofrimento. Mas tu escolhe se queres esperar ou fazer cesárea, pois ela está alta, né? E eu perguntei, mas vocês acham que ainda vai demorar? Quanto eu tô de dilatação? E elas responderam, acho que vai demorar porque ela está alta e só vai ser sofrimento. Eu tinha como questionar? É claro que não. Quando você escuta que teu filho pode entrar em sofrimento, você só pergunta, quer cortar onde? Quer cortar agora, já, nesse momento? Na sala de parto, na hora da anestesia, ainda escutei reclamação da médica sobre a minha coluna e que não podia me mexer e me xingando. Como elas resolveram fazer tudo correndo, sem necessidade, parecendo que a Maria Luísa já estava em sofrimento, elas pegaram a primeira sala que tinha disponível, uma sala minúscula que não permitia que o meu marido ficasse ao meu lado. Ele ficou numa cadeira longe de mim. A única coisa que respeitaram foi que eu queria dar um beijo na minha filha logo que ela saísse de dentro de mim. Não consegui ficar com a minha filha mais tempo porque a pediatra neonatal disse que ela estava com frio e que precisava levar ela para a incubadora para se aquecer. Quando estavam terminando a cirurgia, eles te dão mais um sedativo, né, para você dormir, ficar mais descansada. Só que eu ainda estava um pouco acordada e escutei mais algumas piadas das médicas achando que eu tava dormindo, dando risada. Nessa hora eu comecei a me sentir mal, mas ainda sem entender o que tinha acontecido comigo. Eu fiquei mal, eu lembro que no outro dia eu disse que eu não ia ter mais filhos, porque eu fiquei com um sentimento muito ruim. Mas mesmo com essa sensação, eu não tinha ideia do que realmente tinha passado comigo. A médica ainda veio com a história de que a minha filha estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço e no pé e por isso ela não desceria. Foi essa a história que ela passou para minha médica para justificar não ter tentado até o final o parto normal que eu tinha conversado desde o início com a minha médica. A violência obstétrica que eu sofri me fez ter culpa do meu parto. Eu achei que tinha que ter ido atrás de uma doula, mesmo eu tendo conversado com a minha médica e ela ter pedido que não precisava, mas poderia não ter chamado ela para o parto com a minha médica, mas depois da troca de médica eu poderia ter chamado essa pessoa. Me fez achar que eu poderia ter feito isso ou aquilo e também me bloqueou como mãe. Eu não consegui amar minha filha desde o primeiro momento por causa disso. Pois tudo que aconteceu me congelou. Eu comecei a fazer tudo no automático. Já é muito normal a gente ficar mal depois do parto, mas o meu seguiu por muito tempo. Acho que foi até 1 ano de estar muito mal. Eu tive depressão pós-parto. Só depois desse 1 ano que eu entendi que o que eu tinha passado tinha sido violência obstétrica. Algumas coisas que me bloquearam de entender também o que aconteceu foi que a única pessoa que eu me abri sobre o parto, porque essa pessoa era uma colega que tinha acabado de ter bebê e a gente conversava sobre o assunto, me julgou dizendo que eu acreditei em mentiras e não me ajudou a me mostrar o que eu passei. Na verdade, ela só me deixou ainda pior. E toda vez que eu tentava falar para os outros, eu escutei.
mas o que importa é que sua filha tá bem. Diminuindo o meu sentimento, e eu tentava justificar e aceitar aquilo que aconteceu como era o melhor. O meu problema nunca foi a cesárea, mas como ela aconteceu. Para quem não sabe, violência obstétrica pode ser impedir que a mulher tenha acompanhante, condicionar a presença do acompanhante à autorização médica. Mas a lei 8.080 de 90 já nos garante isso. Não prestar informações claras sobre o estado de saúde da mulher. Realizar procedimentos sem o seu consentimento. Não oferecer opções para o alívio de dor. Impedir que a mulher se movimente, beba água ou alimente-se de forma leve durante o trabalho de parto. Realizar exames de toque vaginal repetidas vezes. Fazer piadas, dar broncas ou não permitir que a mulher se expresse. Eu não denunciei as médicas que fizeram isso comigo, mas sei que seria muito difícil, ainda mais que o que aconteceu comigo foi antes do expulsivo do parto, que é o momento que a gente grava mais. E todas as médicas que estavam lá agiram da mesma forma. Mas eu sei que eu fiz errado e tinha que ter denunciado. E por isso vou falar para vocês como podem fazer. A mulher que sofreu a violência no momento do parto exige a cópia do seu prontuário de atendimento junto à instituição de saúde onde foi atendida. E com os documentos, procure a defensoria pública do seu local de residência para as medidas adequadas. Dependendo da situação, existe a possibilidade de procurar o Ministério Público e advogados para ingressar com uma ação de reparação de danos morais e materiais. As provas podem ser feitas através dos prontuários, receitas médicas, testemunhas e até mesmo pelos laudos periciais. E no caso, como a Chantal, que tem gravações. A Chantal sofreu violência obstétrica, física, psicológica e moral, pois o médico a xingou várias vezes, falou da sua capacidade de conseguir parir. Por ela não querer a episiotomia, ele rasgou com a própria mão, sem necessidade. Chamou o marido dela para ver a sua vulva, dando a entender que acabaria com o parque de diversões dele. Enfim, muitos horrores. Se você sofreu violência obstétrica, conta comigo, com meu carinho, meu abraço e minha escuta. Coloque seu relato nos comentários, me mande direct, mas saiba que eu tô aqui para você. É necessário contar as nossas histórias para que menos mulheres passem por isso e para que as que vierem a passar consigam denunciar. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.